Olá, bom dia a todos vocês. O dia só tá começando por aí. Aqui já passou um grande pedaço do dia. Vocês estão me escutando bem? Eu tô no Instagram e tô no Face. Esperando que não caia a conexão dessa vez. Legal, vamos aguardar mais uns minutinhos. Gente, vamos lá. Voltou no Face? Legal. Pessoal, a gente já tá até atrasados. Hoje eu queria conversar, bater um papo com vocês a respeito da cidadania por via materna, tá? A cidadania por via materna com impedimento de 48, tá? Porque nem toda cidadania que envolve um ascendente mulher, ele tem necessariamente um impedimento legal, tá? Essa cidadania que eu tô me referindo é aquela que o pessoal chama de Lei de 48. E por que ela se chama assim? Bom, acontece que a partir do momento que foi promulgada a Constituição Italiana, justamente em 1948, foi reconhecido o direito de igualdade entre homens e mulheres. E essa questão legal que tinha na lei italiana de transmitir a cidadania que só o ascendente masculino podia transmitir a cidadania, isso acabou sendo eliminado com esse reconhecimento da discriminação feminina, né? Na verdade, a primeira sentença da Corte de Cassação que reconheceu a cidadania por via materna, com este impedimento de 48, para os primeiros descendentes, foi em 2009. E desde então, tem bastante sentença favorável nesse sentido. A gente tem praticamente 10 anos, né? 2019, 10 anos de sentença favorável. Bom, mas voltando àquele aspecto legal do porquê, qual que é esse impedimento legal, o que é que caracteriza essa transmissão com impedimento, a gente precisa levar em consideração duas sentenças importantes italianas. Uma foi em 1975, que é número 87, e a outra foi uma sentença que saiu em 1983. Praticamente essas duas sentenças, elas reconheceram essa discriminação da mulher em transmitir a cidadania para os filhos, né? Para os filhos nascidos antes de 48. Porque aí é que tá o problema da lei de 48. Porque hoje, na lei italiana, funciona da seguinte forma. Os filhos da ascendente italiana que nasceram após 1948, eles têm direito à transmissão, tá? Essa transmissão ocorreu, eles têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana e esse pedido pode ser feito por via administrativa através do consulado. É o que a gente chama de via materna, mas sem impedimento. Só que os filhos dessas mulheres que nasceram antes de 1º de janeiro de 1948, eles ainda são prejudicados, porque a lei não foi modificada e a única possibilidade de obter o reconhecimento da cidadania italiana
nesses casos, é através da via judicial, tá? Então, como que a gente faz para identificar o impedimento de 48? Porque às vezes, né, a pessoa tem ascendente, mas ela fica com dúvida. Será que é a ascendente que tem que nascer antes de 48? É o filho dela? Enfim, isso é bem comum as pessoas confundirem. A gente identifica da seguinte forma. Você primeiro identifica qual que é a primeira mulher da transmissão. Pode ser que comece logo na mulher que nasceu na Itália e veio para o Brasil. Mas pode ser que a primeira mulher não seja aquela que nasceu na Itália. Seja a filha do italiano que nasceu na Itália e veio para o Brasil. Tá? Então, identifica aí no caso concreto qual que é a primeira mulher da transmissão. Essa primeira mulher, ela tem que ter se casado com um cidadão estrangeiro, ou seja, um não italiano, e o filho dessa primeira mulher tem que ter nascido antes de 48. Então, são esses dois requisitos, tá? Por que aquela questão dela ter se casado com um estrangeiro? Porque, conforme a lei da época, a mulher que se casasse com um estrangeiro, a italiana no caso, né, é uma lei italiana isso, ela obtinha automaticamente a cidadania do marido e perdia a cidadania italiana. E, consequentemente, ela não transmitia a cidadania italiana para os filhos, porque os filhos, eles obtinham a cidadania do pai, certo? Se o pai é estrangeiro, se o pai nesse caso era brasileiro, argentino, americano, ele adquiria a cidadania do pai e não da mãe. Esse é o impedimento de 48, que todo mundo acha muito confuso, né, identificar, mas que quando você pega o fio da meada, a coisa é bem simples, certo? Vamos lá. Dou um exemplo para vocês. Ficou claro isso? Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês, mas vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que o trisavô da pessoa é o Mário Rossi, que nasceu na Itália em 1885. Aí ele migrou para o Brasil e ali no Brasil ele se casou com uma senhora que, independentemente da nacionalidade, pode ser brasileira, italiana, não importa. E desse casamento nasceu a Maria Rossi, que é a filha do italiano. A Maria Rossi, ela é brasileira porque ela nasceu no Brasil, certo? Mas ela também é cidadã italiana, segundo a lei italiana, porque é filha de italiano, tá? E a Maria Rossi, então, nasceu em 1912, vamos supor. Depois, a Maria Rossi, ela se casou com o Manuel de Freitas, que era português, e dessa união nasceu o José Rossi de Freitas, em 1937, tá? Nesse exemplo que eu tô dando, né, nomes aleatórios, a gente tem uma cidadania por derivação materna com impedimento da lei de 48. Por quê? A Maria Rossi, que é italiana, por ser filho do Mário Rossi, tá? Ela se casou com o Manuel, que é português, podia ser brasileiro, qualquer outra nacionalidade, e adquiriu então a cidadania do marido. E o filho, o José, que nasceu em 37, ele não conseguiu obter a cidadania italiana da Maria. Ele obteve a cidadania do pai, do Manuel nesse caso, tá? Eu tive alguns exemplos aqui que eu separei, mas eu acho que não é nem necessário falar isso. Vocês depois me falem, olha, ficou confuso, não ficou? Mas, a princípio, a regra é bem simples. Primeira mulher da transmissão, essa primeira mulher tem que ter se casado com um estrangeiro, um não italiano, tá? E o filho dessa primeira, ou a filha dessa primeira mulher, tem que ter nascido antes de 1948,
ok? Coraçõezinhos! Obrigada, gente, manda coraçãozinho, porque daí o Instagram vai entender que é uma live que vale a pena propagar. Legal. Daí existe também o que as pessoas chamam de falsa materna. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês já ouviram falar na falsa materna, coloca aqui, escreve aí eu, para depois eu ver que é uma coisa que as pessoas já leram por aí. O que é a tal da falsa materna? Que as pessoas dizem por aí. A falsa materna é quando a italiana, no caso do exemplo que eu dei, a Maria Rossi, ela se casa com um filho de italiano, tá? O que acontece? Existem duas interpretações aí, tá? A primeira interpretação é que a Maria Rossi, que se casou com, sei lá, o Riccardo Bianchi, que é filho de italiano, a primeira interpretação é que existe sim a via materna, o impedimento, porque o marido da Maria, ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil, certo? Então, cai naquele primeira explicação que eu fiz. Só que existe também a possibilidade de interpretar isso da seguinte forma. Bom, o marido da Maria, que nome que eu dei, por exemplo, eu já até esqueci. Gente, o Riccardo, né? O Riccardo Bianchi, ele é filho de italiano, logo, ele é cidadão italiano. E se a Maria se casou com o Riccardo, que é cidadão italiano, ela não perdeu a cidadania. E o filho desse casal obteve a cidadania italiana do pai, certo? Então é tudo uma questão de interpretação, a falsa materna. Falsa materna não existe, tá? As pessoas começaram a chamar de falsa materna para identificar esse caso específico. Porque quando a primeira mulher se casa com um cidadão italiano, tá? Aí a gente não tem impedimento legal. Esse tipo de cidadania, esse tipo de transmissão pode ser feita através da via administrativa. Deve, aliás, ser feita através da via administrativa. Através do consulado ou diretamente no comune, tá? Então, só para ficar claro o que é o que o pessoal chama de falsa materna. Deixa eu ir mais pra frente. Eu separei algumas coisas aqui, deixa eu ver. Tá, aí o pessoal fala, ok, vamos supor que a gente tem, o meu caso é um caso de via materna com impedimento de 48. E a única possibilidade hoje de obter o reconhecimento dessa cidadania italiana é por via judicial, porque a lei ainda não foi modificada, certo? Certo. O que eu preciso fazer agora? Quais são os documentos que eu preciso reunir para fazer esse pedido de reconhecimento da cidadania italiana? Como que funciona esse processo judicial? Bom, a documentação é muito semelhante ao processo de via administrativa, no sentido de que você precisa juntar a certidão de nascimento e casamento do ascendente italiano e dos demais descendentes desse italiano até chegar em você, tá? E nos demais requerentes. Eu não citei aqui a certidão de óbito, porque a certidão de óbito, na verdade, ela não é necessária para o processo. Certidão de óbito, ela vai servir num segundo momento para o comune anotar que esse antenato italiano, ele faleceu no dia tal, na cidade tal, tá? Para o processo de cidadania, o que importa é a gente comprovar a filiação e, consequentemente, a transmissão da cidadania com o passar das gerações. Certidão de óbito, não importa se o ascendente faleceu ou não, tá? Não existe nenhum impedimento na lei italiana que diz que se o ascendente tiver falecido, a transmissão da cidadania não se dá. Então, ela não é necessária. Se quiser juntar, é documento a mais, não tem problema, mas são documentos a mais que você vai ter que depois traduzir e apostilar. Vai ter um custo a mais nisso daí. E, levando em consideração que, se você quer juntar esse documento também,
dá uma olhada para ver se não tem erros gritantes, porque às vezes um erro no óbito e pode prejudicar o processo, sendo que a certidão de nascimento e casamento da mesma pessoa não contém aquele erro. Então, é meio que dá um tiro no pé, né? Em alguns casos, a certidão de óbito pode ser até interessante, porque às vezes ela ajuda, ela auxilia na comprovação da identidade da pessoa. Mas esses são casos específicos e aí vale a pena juntar sim. Tá? Então, falando da documentação necessária para o processo judicial, é essa: certidão de nascimento, casamento do ascendente italiano e dos demais descendentes em linha reta até chegar em você, no requerente. Precisa da CNN, que é a certidão negativa de naturalização do italiano ou da italiana. Tá? A CNN é um documento que você pode obter online, mas só preenchendo ali com os dados do italiano, do antenato, e você já obtém isso online. Você pode imprimir, mas depois você precisa passar por um reconhecimento no cartório. Caso contrário, você não consegue nem apostilar esse documento. E esse documento também vai precisar de apostila e tradução, tá? E, além do nascimento, casamento e CNN do italiano, você também vai precisar de uma procuração outorgando poderes para que o profissional na Itália possa representar você e os demais familiares nesse processo judicial, tá ok? Todos esses documentos, aliás, todos os documentos emitidos no Brasil, eles precisam, e nos demais países, eu não quero entrar muito no mérito, mas já aconteceu de ter que juntar, de ter ascendentes que nasceram no Uruguai, na Argentina, e nesse caso precisa juntar documentos de outros países também apostilados lá, Mas vamos supor que todos nasceram no Brasil, né? Você vai pegar toda essa documentação, vai apostilar no cartório e aí você precisa ver qual que é o cartório que é habilitado na sua cidade para fazer essas apostilas. Não precisa ser necessariamente no estado onde você mora, pode ser qualquer lugar do país, tá? Porque a apostila, ela tem validade dentro de todo o território nacional. E depois vai traduzir essa documentação para o italiano. A tradução, assim como no processo por via administrativa, ela tem que ser feita por tradutor juramentado, tá? Porque ela tem fé pública. A tradução pública, ela raramente dá problema em processo judicial, né? Tudo é possível em processo judicial, mas é sempre melhor cuidar desses pequenos detalhes para evitar a contestação desnecessária que vai atrasar depois o processo. A mesma coisa para a procuração. Não existe uma lei dizendo que não pode ser feito por instrumento particular, não, mas em se tratando de requerentes que vivem no exterior, a gente sempre aconselha a fazer uma procuração pública. Por esse motivo, tem fé pública e uma procuração pública, ela faz a sua presença num processo judicial, principalmente quando se trata de documentos estrangeiros, tá ok? Quem pode participar desse processo? Todos os familiares em linha reta, tá? Inclusive, todas as pessoas que descendem deste antenato italiano, tá? Inclusive, as esposas de descendentes, homens, casadas antes de 1983, tá ok? Vamos supor que tá lá o requerente se casou antes de 1983, a esposa dele pode também pleitear naturalização pelo casamento, junto com o esposo, no mesmo processo judicial,
Quando sai a decisão ela já reconhece tanto a cidadania do requerente, do ítalo-descendente, quanto dessa esposa. Essa regra vale só para as esposas de ítalo-descendentes, não vale para maridos, tá? Só para mulheres. E então, o que precisa fazer para o cônjuge que se casou depois dessa data, tanto homem quanto mulher, o que eles precisam fazer para obter a naturalização? Eles vão ter que aguardar a cidadania do marido ou da esposa para depois fazer o pedido de naturalização pelo casamento através do consulado de jurisdição. Ou se eles residirem, se o casal residir na Itália, vai ser na autoridade competente, tá? Na prefeitura. Também pode participar do processo os menores de 18 anos, tá? Agora eu faço aqui uma parênteses. Por quê? A cidadania do menor de idade, ela acompanha aquela do genitor, segundo a lei italiana. Isso quer dizer que, se o genitor ele obtém o reconhecimento da cidadania italiana, ele automaticamente transmite para o filho menor de idade. O problema é que a gente não sabe quanto tempo vai durar o processo, tá? O processo pode levar aí uns 2 anos, pode levar mais, pode levar menos. Não temos certeza quanto tempo vai demorar esse processo. Então, aqueles menores que já têm 14, 15 para cima, até 18, correm o risco de ficarem de fora. Porque se ele alcançar a maioridade nesse meio tempo, antes do processo se concluir, ele fica de fora. A única forma dele obter depois o reconhecimento da cidadania é ingressando com um novo processo judicial, idêntico ao que o genitor fez, tá? Então, muito cuidado aí na hora de verificar essa questão, porque você não precisa incluir os menores no processo, mas se aconselha a inclusão desses menores quando ele tem aí de 14 a 18 anos. Vamos colocar assim, tá? E já aqueles menores de 14, né, os pequenininhos, daí não. Porque uma vez que o genitor ele é reconhecido cidadão italiano, esse mesmo genitor ele vai ter que fazer uma inscrição no AIRE, tá? Para regularizar a situação anagráfica dele junto à autoridade consular. E, ao mesmo tempo, ele já vai poder, ou vai depender um pouco das regras do consulado italiano de jurisdição, ele já vai poder pedir a transcrição do registro de nascimento desse filho menor, tá? Essa transcrição não é um processo de cidadania, é só uma transcrição mesmo, um reconhecimento do nascimento do filho que, como nasceu no Brasil, a autoridade italiana não tem como saber. Você que tem a obrigação, você cidadão italiano tem a obrigação de contatar a autoridade consular italiana da sua jurisdição para informar isso daí, que você teve um filho, que você casou, enfim, né? Isso daí é a obrigação de todo cidadão, assim como os brasileiros também têm que fazer isso quando estão no exterior. Eles precisam informar a autoridade brasileira que nasceu um filho no exterior, que ele se casou no exterior, que ele se divorciou no exterior e assim por diante, tá ok? Daiane, ok, entendi o que é que precisa fazer. E qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é localizar o nascimento do italiano ou da italiana. Uma vez que você já sabe onde é que está essa certidão, que você já emitiu essa certidão no Comune, você vai emitir as demais certidões brasileiras, tá? Para que elas tenham uma data de emissão mais recente. Depois você precisa verificar se nessa documentação tem algum erro que poderia dar problema. E essa questão dos erros foi o que a gente comentou na semana passada, tá ok? Você precisa verificar várias coisinhas aí, porque se tiver algum errinho
que pode causar dúvida com relação à identidade da pessoa no magistrado, isso pode ser um problema, pode ser um caso de indeferimento, ok? Vai emitir a CNN, vai fazer a procuração e vai mandar a documentação para apostilamento e para tradução. Aí vem aquela pergunta que muita gente me faz: qual que é a ordem das coisas? Você tem que primeiro apostilar e depois traduzir? Ou você tem que traduzir e depois apostilar? A ordem correta é apostilar o original, mandar traduzir e depois apostilar a tradução, ok? Mas para o processo judicial, sinceramente, isso não é muito olhado. O importante é que tenha tanto a apostila quanto a tradução, ok? Se eventualmente você quiser fazer essa tradução na Itália, la traduzione giurata, né, tradução juramentada aqui, nesse caso você só vai colocar uma apostila no documento original, que vai ser na certidão, tá ok? A tradução nesse caso não vai precisar de apostila, porque sendo feita diretamente aqui na Itália, ela já tem validade no território italiano. E como é que funciona então o trâmite processual? Quais são as fases do processo? Bom, a partir de 2017, agosto, setembro de 2017, foi instituída uma nova vara processual no Tribunal de Roma, que hoje cuida dos processos de cidadania e de outros processos também, que não tem nada a ver com cidadania, mas para dizer que eles não fazem só o processo de cidadania. Até então, os processos de cidadania, eles corriam na sezione 1, na vara 1, que é a mesma vara que cuida dos processos de família, divórcio, separação, tá? Então imagina que a seção 1 estava abarrotada de processos, eles estavam aqui, não tinham mais para onde andar, ainda porque, além dos processos de cidadania ter aumentado bastante a partir de 2016, aumentou também o pedido de de asilo político, e esse tipo de processo também estava enchendo a seção 1. E com essa instituição da nova vara, essa nova vara então, que é a seção especial, passou a cuidar dos processos de cidadania, desses de refugiado político e de algumas outras matérias. Bom, o que mudou também? Mudou o rito processual, porque enquanto ele tramitava lá na seção 1, ele seguia o rito ordinário, que é um pouquinho mais longo o processo. A partir de 2017, ele passou a seguir o rito sumário. E, em teoria, o processo passou a ser mais rápido, né? Em teoria, por quê? Porque, quando existe uma transição, até as coisas se acalmarem, né? As coisas começarem a correr do jeito que tem que correr, você passa por um procedimento de demora aí. Então, se eu posso dizer o tempo que está demorando hoje os processos, é um pouquinho complicado, porque vai depender um pouco do caso concreto, vai depender do juiz que caiu o processo. Mas não está sendo tão rápido quanto a gente esperava. Pode ser que daqui em diante, com o passar do tempo, as coisas melhorem, eles vão se organizando lá dentro. Mas a princípio tá meio elas por elas. E essa é a minha opinião, tá? Então, além da mudança desse rito processual, dessa nova instituição da vara especial que hoje cuida dos processos, o processo, quando ele é
quando ele é protocolado, né, quando ele é distribuído no Tribunal de Roma, ele é encaminhado para essa vara e logo em seguida essa vara designa o juiz que vai ser responsável pelo processo. E o juiz, por sua vez, agenda a data da audiência. Então, hoje o que está acontecendo? Está demorando um pouquinho nessa fase aí de designação do juiz e agendamento das audiências, porque a vara está com muito processo. Pelo menos é isso que eles dizem, né? E eles estão precisando de mais magistrados, eles estão demorando um pouquinho para passar o processo para frente. Mas eu acredito que seja uma questão de tempo mesmo, que daqui a algum tempo as coisas vão melhorar e vai ser um pouquinho mais rápida esse trâmite processual. Então, uma vez que você chega na audiência do processo sumário, esse de agora, o juiz vai verificar a documentação e ele faz uma verificação por cima, tá? Ele não fica verificando documento por documento na hora da audiência. Essa análise que o juiz vai fazer, ele vai fazer uma análise mais profunda, ele vai fazer num segundo momento, tá? Mais do que verificar a documentação, o juiz, ele se atém às fases processuais se foram respeitadas, data de notificação, enfim, se foi respeitado as regras do processo civil, tá? Eu tô tentando ser bem didática aqui, eu não sei se tem colegas que estão assistindo, mas para ficar uma coisa bem fácil de entender, tô resumindo dessa forma, tá ok? E se tudo correr bem na audiência, a documentação estiver toda correta, toda completa, o processo ele segue para conclusão e o juiz emite a ordinança, que seria, digamos assim, a sentença, tá? Depois que o processo termina, existe ainda uma fase pós-sentença que extrajudicial que precisa ser feita para concluir o procedimento de cidadania, que é aguardar o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, a decisão definitiva, quando ninguém mais pode recorrer, para só então reunir a documentação, retirar às vezes a documentação original que estava no processo judicial. Isso se faz pedindo desarquivamento dos autos. E toda a documentação original, mais a ordinança, a decisão original, é encaminhada para o comune competente para fazer a transcrição dos registros de nascimento e casamento dos requerentes, tá? Esse procedimento de transcrição é um procedimento necessário para formalizar a cidadania. É praticamente o momento onde o comune vai fazer o registro de nascimento italiano dos requerentes no livro de registro. A mesma coisa que a gente faz quando registra uma criança, né, no Brasil, lá o cartório que ele faz, ele tem um livro de registros de nascimentos, dos nascimentos. O comune vai fazer a mesma coisa, tá? Vai anotar que ciclano nasceu no Brasil no dia tal, é filho de tal, e a cidadania dele, italiana, foi reconhecida através da sentença, número, tal, enfim, todo um procedimento que o comune faz. O comune competente é o comune de nascimento do requerente, tá? do antenato. Lógico que existe uma regrinha aí para escolher qual é o comune competente que tem que transcrever isso daí. Mas, como a maioria das pessoas que fazem esse requerimento nunca viveram na Itália, porque a primeira regra é o comune de residência, tá? Mas se você nunca residiu na Itália, daí você, pela regra, você tem que ver
o comune de nascimento dos seus pais, enfim, tem uma ordem mesmo para seguir, mas na maioria dos casos, dos ítalo-descendentes brasileiros, né, que vivem no Brasil, geralmente é o comune de nascimento do antenato italiano. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu verificar aqui, porque eu não consegui seguir, mas eu vou ver se eu consigo responder agora. Como é visto, o Davi Costa, ele falou assim: como é visto pelo judiciário um suprimento de casamento lavrado a partir da certidão religiosa? Vai depender do juiz, tá? A princípio, as certidões religiosas, tanto de batismo quanto de casamento religioso, elas podem sim ser juntadas no processo, mas já aconteceu do magistrado contestar o fato de ter sido juntada a certidão religiosa ao invés da certidão do registro civil, tá? Porque dá a impressão, não sei, eu imagino que dê a impressão de que alguém está escondendo alguma informação. E, nesse caso, como que a gente conseguiu resolver isso, contornar essa situação? Juntando uma certidão negativa do registro civil dessa cidade onde a pessoa nasceu, esse ascendente nasceu ou se casou, tá? Mas é lógico que a gente sempre depende da interpretação do juiz que pegar o processo. Tem juiz que é mais rígido, tem juiz que é mais flexível, não tem como saber. Os processos, eles são repassados aos juízes de forma aleatória, por uma questão de imparcialidade do magistrado. É do mesmo jeitinho que funciona no Brasil, tá? Então, uma vez que a gente protocola o processo, a gente meio que tem que rezar para que caia no juiz A, que é mais tranquilo, que é mais flexível, que é mais rápido. Tá certo? Lógico, como é visto, se o único documento que você tem, Davi, é o documento religioso, vai aquele, né? Não tem o que fazer. Ou você faz Daí precisa ver um pouco o caso concreto. Existe a possibilidade de você fazer uma reconstrução do registro civil, se por acaso tinha acontecido um incêndio, que esse registro existia, mas depois foi destruído. Ou se é um caso de fazer um registro tardio, tá? Precisa ver um pouquinho o caso concreto para decidir o que é melhor a fazer. Mas juntar certidão religiosa não é errado. Oi, Laurita, tudo bom? Até o Agostino está aqui, olá. Tem até pessoal que fala italiano aqui. Não estão entendendo português, eu acho. Minha cidadania está sendo feita pela minha avó. Certo. Vamos lá. Tô procurando as perguntas, tá, pessoal? Eu não sou muito prática nisso. Davi comentou, pseudo-materna. A minha avó casou com um filho de italiano, porém ele era do Trento e não daria para tirar... Não consigo entender aqui. Não conseguiria tirar. Tá, essa questão dos trentinos, né, que o Davi comentou, é uma coisa muito interessante. Porque, assim, a descendência trentina, os ascendentes provenientes da região do Trento, eles tinham um tempo para poder fazer o pedido do reconhecimento da cidadania. Esse tempo ele expirou em 2010, foi o último prazo e depois esse prazo não foi mais renovado, tá? Então, hoje não tem como pedir o reconhecimento da cidadania italiana por um ascendente trentino, mas já já tivemos casos de via materna, onde a mulher italiana, ela se casou com um cidadão trentino, italiano, mas que nasceu no Trento.
E nesse caso existe sim um impedimento e dá para fazer por via administrativa, por via judicial, tá? É um caso de impedimento legal de derivação materna com impedimento de 48. Rose da Silva, meu filho é neto de italiano, como obter? Dessa forma, Rose, você vai ter que juntar a certidão de nascimento e casamento do avô, depois sua e depois do seu filho. Tá? E se não existe impedimento legal, esse processo tem que ser feito por via administrativa. A tradução e apostilamento fica em torno de qual valor? A Fran Reis perguntou. Fran, olha, o preço da tradução vai variar de profissional para profissional. Se você entrar no site da Junta Comercial do seu estado e dos demais estados também, você provavelmente vai encontrar uma lista de tradutores públicos e, se contatando esses profissionais, você obtém um orçamento disso, tá? Vai variar muito. É a mesma coisa para apostilamento. O apostilamento ele varia muito de estado para estado. Eu ouvi dizer que tem estado que é muito mais barato que o outro. Como é uma coisa que eu particularmente não faço, não trabalho, eu não sei te dizer qual que é o estado que é mais barato hoje, né? Mas dá uma pesquisada nesse sentido. A consequência e ter a cidadania negada por via judicial. Bom, eu não entendi muito bem, mas eu acho que o Davi está perguntando o que acontece se obtiver uma sentença negativa. É isso? Tem que apelar. Daí você você faz recurso dessa decisão numa segunda instância, tá? Daí precisa ver o porquê que o juiz negou. Agora, particularmente, falando de cidadania por via materna, como é uma matéria que já foi muito discutida, já tem muita sentença favorável de via materna, é muito difícil que o juiz negue pelo fato de ter sido uma mulher a transmitir, certo? Se ele negar, muito provavelmente vai ser por algum problema no documento, porque não ficou clara a transmissão. Bom dia, via judicial materna. Está demorando muito na região do Vêneto? Bom, treino e Distance Fitness, que perguntou isso. O processo judicial, ele é feito no Tribunal de Roma, tá? Por quê? Porque a sede do Ministério do Interior, Ministério dele Interno, é em Roma. E por uma questão de competência territorial, o processo é feito aqui, tá? Você talvez tá se referindo ao processo por via administrativa, talvez? E daí eu não sei te dizer. Você tem que procurar aí com quem tá fazendo na região do Vêneto para ver se tá demorando muito. Deixa eu ver. E o filho maior de idade que ficou fora do processo, o filho maior de idade que ficou fora do processo tem que fazer um novo processo judicial. Infelizmente. Pode fazer no consulado também? Não. Se ele já era maior de idade, se o pai reconheceu a cidadania dele e o filho já era maior de idade, não tem como fazer através do consulado, tá? Porque tem ainda porque tem um impedimento legal. Aí ela pergunta, é a Las Erchas. Pergunta, mas por quê? Se o pai já é italiano, não entendo. Isso é uma dúvida muito comum, tá? Porque assim, tanto na via administrativa quanto nessa judicial, com impedimento, acontece que se o pai faz o processo que o filho já é maior de idade, ele não faz essa transmissão automática.
E a cidadania, embora você já tenha a cidadania desde o nascimento, ela precisa passar por uma formalidade que é o pedido do reconhecimento da cidadania italiana, certo? Precisa dessa formalidade. Tanto é que, quando você faz um processo de cidadania, que você coloca aí a certidão de nascimento do seu pai, de casamento do seu pai, a sua, porque é o seu pai que transmite a cidadania, quem obtém a cidadania é só você, não o seu pai. Ele só vai obter a cidadania se ele fizer o pedido também, certo? E o pedido de cidadania, pessoal, é personalíssimo. Isso é uma coisa muito importante vocês saberem, porque tem muitos assessores por aí que falam: vem pra cá, a gente faz tudo por procuração. E não pode fazer por procuração a via administrativa, tá? Porque é um pedido personalíssimo. Só o próprio requerente pode fazer. Na questão judicial, não, porque na via judicial você precisa de um advogado para representar você. E a única forma de você fazer isso legalmente é outorgando poderes para esse advogado te representar no tribunal, tá ok? Uma coisa também que as pessoas perguntam bastante é se precisa vir para a Itália em algum momento durante o processo judicial. Não é necessário, justamente porque dá para fazer tudo e deve ser feito tudo por procuração. Vamos ver. Posso entrar com um primo no mesmo processo? Pode, Douglas. Se vocês têm o mesmo ascendente, pode sim. E vocês vão ter que juntar toda a documentação necessária para que fique comprovada a transmissão da cidadania para você e para ele. Priscila, após o ganho da causa desse processo, quais são os passos até a aquisição do passaporte italiano? Então, depois da sentença, tem que aguardar o trânsito em julgado, para depois pedir a transcrição no comune competente, e depois que o comune faz essa transcrição dos registros de nascimento dos requerentes, vocês, requerentes, já podem se inscrever no AIRE, se vocês residirem no exterior, tá? Através do consulado de jurisdição, e como inscrito AIRE, você pode pedir o relato do passaporte italiano. O passaporte também é personalíssimo, é só você que pode requerer, tá ok? Então você precisa ir até a autoridade competente, seja o consulado, seja a questura aqui na Itália, para tirar as improntas digitais. Deixa eu ver. Meu marido é quem recebe a cidadania através do bisavô dele. Faremos o processo para solicitação para ele, eu, esposa e filhos. Sendo que um dos filhos não mora no Brasil. Poderá ser processo único? Sim, claro, não importa onde os requerentes moram, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mesma família, mesma árvore genealógica, é um único processo. Olha, minha irmã querida está participando. Beijo, Sorella, para você. Pessoal, eu tô demorando um pouco porque eu tô vendo as perguntas que já foram respondidas e aquelas que ainda não foram. E como eu não sou muito prática nisso, eu acabo demorando um pouquinho. Tenha um pouco de paciência, por favor. Shirley, quando tem processo de retificação judicial, tenho que traduzir as sentenças? Quando tem processo de retificação judicial, não sei se eu entendi a sua pergunta. Bom, eu acho que é o seguinte caso: quando você fez retificação de alguma certidão no Brasil, e daí você vai juntar essas certidões no processo judicial, se você precisa juntar também as sentenças que
autorizou essas retificações. Seria isso, Shirley? Bom, se é esse o caso, não. Você não precisa juntar. Por quê? Quando você faz a emissão de uma certidão em inteiro teor, que são as certidões que a gente costuma juntar no processo judicial, que é aquela mais completa, vai estar constando a averbação, a anotação e a averbação dessa correção que você fez. E nessa linha que o próprio cartório vai adicionar no registro, vai estar dizendo que com sentença, número do dia tal, fica constando que o nome do ciclano é fulano e não ciclano como constou, tá? Então já vai estar isso no documento. A Fran, estou reunindo os documentos da minha bisavó e está a maior bagunça. É assim mesmo, Fran. Várias correções. Ela casou com meu bisavô, que é português. Eu terei que pegar a certidão dele de Portugal e apostilar lá também? Não. Só o fato de estar constando na própria certidão de casamento que ele era cidadão português, ou cidadão brasileiro, ou cidadão de qualquer outro país que não seja da Itália, já é suficiente, tá ok? Minha tia casou 2 vezes. Tem que juntar todas de casamento ou só a que faz parte da linha de transmissão? Shirley, só a que faz parte da linha de transmissão, mas, vírgula. O que acontece com as mulheres que se casam no Brasil? Elas costumam mudar de nome. Então, quando é assim, mesmo que seja um requerente que não tenha filhos, né, no processo, participando do processo, a gente sempre aconselha juntar a certidão de casamento para poder justificar essa mudança do nome, tá ok? Porque às vezes, nasce lá Maria Rossi, tá? Daí ela se casa com o Bianchi, o Ricardo Bianchi vira Maria Rossi Bianchi, geralmente no Brasil. Aí ela tem, na certidão de nascimento do filho, ela aparece como Maria Rossi Bianchi. Já na certidão de nascimento do segundo filho, que foi com o segundo marido, ela já aparece como Maria Rossi, sei lá, qualquer outro sobrenome, de Souza, tá bom? Então, para não dar confusão com relação à identidade da pessoa, a gente aconselha juntar os 2 casamentos, tá ok? No homem não, como ele não modifica o nome, ou as mulheres que não modificaram o nome, não é necessário. Porque o que interessa com a certidão de casamento é comprovar a filiação legítima, né? Que já nem existe mais essa distinção. Mas comprovar que aquele filho nasceu de um casamento, por uma questão da declaração e tudo mais. É que cada assunto puxa um assunto que, ao meu ver, tem muita coisa para se falar. Mas eu acho que isso é um assunto para a gente tratar num outro momento. Filho maior de idade que a mãe é italiana pode fazer transcrição no consulado? Então, precisa ver, porque se essa mãe italiana ela já era italiana desde o nascimento, transcrito no consulado, aliás, no comune e tudo mais, o filho já nasceu de uma italiana, reconhecida italiana, certo? Caso contrário, precisa ver quando é que ela fez o processo de reconhecimento da cidadania. Bia Manha perguntou: os processos por via judicial estão demorando muito? Eu já comentei aqui, mas para quem chegou depois, isso é uma coisa que todo mundo pergunta e é uma coisa que causa muito vucu-vucu nos fóruns da vida.
Vamos colocar aí pelo menos uns 24 meses, tá? Porque eu acho que é uma estimativa realista da coisa. Pode ser que demore menos, pode ser que demore um pouquinho mais, mas aproximadamente isso daí, pra pessoa ter pelo menos um parâmetro, né? Porque às vezes a pessoa pergunta isso, mas não sabe se vai demorar 10, 20, né? Pode ser qualquer coisa. Mais ou menos uns 24 meses. Ó, a Isabela falando, sim, São Paulo é o valor mais caro e Santa Catarina é o mais barato para apostilar. Aí fica a dica, pessoal. A Isabela pergunta, olá, fazer a cidadania no comune da cidade de nascimento da minha mãe, Piacenza, facilita em alguma coisa ou agiliza? Não muda nada. Com questão de tempo, né? Porque o tempo da via administrativa, e aqui ela está se referindo à via administrativa, pelo que eu entendi, não muda nada, porque tem todo o trâmite burocrático que o oficial do Estado Civil do Comune precisa fazer. Então, sei. Davi, já vi caso de filho natural sendo aceito, sem certidão de casamento dos pais, e ele sendo declarado por pai que não transmite. Também já vi, Davi. Tá, então, por isso que eu acho que hoje a via judicial, ela acaba sendo um pouquinho mais flexível do que a via administrativa. Porque os consulados, eles fazem isso há anos, todos os dias, os mesmos funcionários. Então, eles sabem onde procurar os erros, se eles quiserem, né? E é uma coisa que dá bastante problema, essa questão da declaração por terceiros, ou pelo pai que não é casado com a mãe. E cai naquela tecla que eu estava me referindo da filiação legítima. Então, o filho maior de idade não pode tramitar no consulado? Olha, Las Perchas, são dois processos diferentes. Processo administrativo no consulado e o processo judicial, tá? O que a gente está falando hoje é do processo judicial só. Esse da via administrativa, ele pode sim fazer o processo no consulado desde que ele entre com um pedido de reconhecimento da cidadania italiana por ele mesmo, porque ele é maior de idade. Mas se é um caso de impedimento legal, aí ele precisa ir para a via judicial. E nesse caso, toda a família pode fazer junto num único processo, tá? Não vai ser um processo judicial único para cada requerente da família. É uma família com o mesmo ascendente, é um único processo judicial. As perguntas se repetiram. Eu acho que mais ou menos. Deixa eu ver essa daqui. A Ellen, né? Imagino que seja Ellen VBR disse: eu não consegui ver ele desde o início, infelizmente, e não sei se já falou. Todo processo judicial é ganho? Consegue-se a cidadania? Não. Olha, processo judicial nunca é 100% de causa ganha. Se vocês encontrarem um advogado, seja ele na Itália, seja ele no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que diga que é um caso 100% ganho, ele está mentindo. Olá, voltamos em direta. Eu acho que eu extrapolei o tempo de live no Instagram, por isso que ele caiu. Eu acho que foi isso. Não existe processo judicial com 100% de causa ganha, tá? Então, pelo menos o processo de via materna, existe já muita sentença favorável. São quase 10 anos de sentença favorável. Então, a possibilidade de ela ser negada é muito pequena.
Uma coisa que eu não comentei, talvez, foi a questão do porquê que hoje talvez seja uma via rápida de se obter a cidadania italiana. Por quê? Porque o processo judicial, ele está levando aí por volta de uns 2 anos, aproximadamente. E o processo administrativo pelo consulado, hoje já está com uma fila de 10 anos, pelo menos o consulado de São Paulo, consulado de Curitiba, Brasília, estão com uma fila gigantesca de vários anos de espera. E o fato de ter um impedimento legal pode ser uma coisa boa, né? Que as pessoas falam, poxa, tem um impedimento legal e agora? Que azar que eu tive, né? Não, eu acho que não é tão azar, porque muitas pessoas estão ingressando com processo judicial na via administrativa, quando é um processo de via administrativa, por causa do tempo de espera do consulado. Para você fazer um processo judicial, você precisa ter um motivo para estar fazendo esse pedido por via judicial, certo? Caso contrário, o juiz vai falar, não, eu não sou competente para julgar essa matéria, o competente é o consulado tal ou o comune tal, você que vai fazer o pedido lá, e extingue o processo em julgamento do mérito. Mas se você tem um motivo plausível, e o impedimento legal é um deles, assim como a rejeição do pedido pelo consulado também é um motivo para você poder ingressar com o processo judicial, eu acho que é um ponto positivo, né? Pessoal, vou me despedir porque já faz mais de 1 hora que eu tô aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou ver se eu consigo deixar esse nosso bate-papo ao vivo no YouTube. E de qualquer forma vai ficar durante essas 24 horas no Instagram. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem pra mim. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.